Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror, mais histórias sobrenaturais para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, quero falar com você aí que não conhece o meu trabalho, para pedir que você considere assistir esse vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas, se caso você quiser, é claro, e ative as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E hoje, como eu vinha prometendo há muito tempo, vou começar a trazer para você uma releitura de uma das melhores sagas do canal, que é a saga de Denise, a licantropa. Bora lá? Boa noite, canal! Primeiramente, agradeço a minha amada esposa Denise, que me autorizou a publicação desse relato, e a querida Angel Black por narrar por aqui. Apesar de ser uma história muito complexa, vou tentar ser o mais objetivo possível, sem omitir detalhes importantes e sensações sentidas durante esse feriado prolongado, ao qual tive o prazer de conhecer a minha esposa e o desprazer de ver pela primeira vez não uma, mas duas feras sanguinárias. Abro parênteses aqui para falar um resumo da minha vida até que o episódio aconteceu. Me chamo Eduardo, sou natural de Santa Catarina. Nasci de uma mãe adolescente e muito irresponsável que, se não fosse pelos meus avós maternos, provavelmente eu teria sido abortado ou dado para adoção. Apesar da rejeição da minha mãe, fui criado com muito amor pelos meus avós e um tio que na época era recém-casado. Eu cresci considerando o mesmo como meu pai. Nada me faltava. Minha mãe, aos 16 anos, foi embora de casa com um homem desconhecido e poucas vezes ouvimos falar dela desde então. Meu tio dizia que ela sempre tinha sido rebelde e aventureira desde os primeiros anos da adolescência. Nunca sentia falta de amor materno. Como eu disse antes, cresci rodeado de amor. Apesar da vida humilde que tínhamos, minha avó costureira e meu avô soldador. Enquanto eu fazia faculdade de educação física, eu trabalhava também como segurança num shopping. E me casei jovem, aos 22 anos, com uma funcionária de uma dessas lojas do shopping, que na época não era uma namorada, mas devido à gravidez dela, sabendo na pele como é crescer sem os pais, resolvi me casar com ela, mesmo sem amor, e fiz por viver. Nasceu nosso primeiro filho, e aos 27 anos tínhamos o total de 3 filhos, um menino e 2 meninas. Eu sempre chamei muita atenção pela minha aparência. Sou alto, tenho 1,93 m, sou musculoso e eu não passava despercebido entre as mulheres. A minha esposa, na época, tinha um grande defeito. Ela me sufocava com os seus ciúmes. Minha avó e minhas tias sempre a aconselharam a pegar mais leve. Mas mesmo assim, os ciúmes só pareciam piorar. Eu me matava de trabalhar porque ela deixou o serviço dela para criar os nossos filhos.
Eu fazia bicos num posto de gasolina, além do trabalho fixo no shopping. Eu ainda encontrei tempo para começar a cursar a faculdade de Direito. A essa altura já estávamos juntos há quase 17 anos. E ela foi fazer barraco na faculdade com a minha colega de classe, também casada, que estava fazendo um trabalho em dupla comigo. Eu, já cansado de tantas brigas, tantas cobranças, tantos ciúmes absurdos e tantas cenas, decidi me separar. O amor nunca existiu e a possibilidade de ter era destruída por esse comportamento doentio dela. Depois de uma longa conversa com os meus filhos, que já eram adolescentes e viam que não vivíamos num mar de rosas, eles entenderam, apesar da tristeza, e eu parti de casa para morar de novo com os meus avós. Desnecessário dizer que ela não me deixou em paz, mas eu queria curtir tudo o que eu não tinha curtido em todos esses anos que fiquei casado. Desde os 22 anos trabalhando feito louco para sustentar minha família. Eu sentia que agora eu estava livre para viver um pouco as coisas que eu nunca tinha vivido. Então eu comecei, como dizem por aí, pegar geral. Continuei meu curso, sustentava os meus filhos e curtia mesmo. No último ano do curso, a turma planejava, em vez de uma formatura, fazer uma viagem. Seria no dia 8 de dezembro, mês quente, e achamos que valeria mais a pena fazer uma viagem para outro lugar. Alugarmos um sítio, uma casa ou algum imóvel beira-mar grande o suficiente para todos. Conversando com um colega de trabalho do shopping, eu, na época, já tinha sido promovido a chefe dentro da empresa terceirizada, que fornecia seguranças. Então lá eu conheci várias pessoas. A empresa fazia segurança de bancos, shoppings, academias, postos de gasolina, danceterias. E então o fluxo de funcionários era muito grande e eu era o responsável pela organização dessa escala. E isso me deu a possibilidade de conhecer muitas pessoas. E entre elas tinha o Maurício, apelidado de Baianão, pelo seu porte altíssimo e mais de 120 quilos de músculos. E foi justamente conversando com o Maurício que ele me falou de uma certa propriedade perto de sua cidade natal na Bahia. Se tratava de uma fazenda colonial tombada, que tinha sido queimada e comprada em ruínas por uma médica e reformou toda segundo os padrões da Unesco, mantendo todas as características originais, inclusive as senzalas, e que ela alugava para grupos seletos de pessoa, até para ajudar com os custos de manutenção da propriedade. O único problema é que não ficava à beira-mar, mas a distância também não era longa, eram uns 10 quilômetros. Brinquei com ele que seria muito caro alugar uma propriedade colonial desse porte, e ainda as despesas de passagem.
Ele deu risadas e disse que valeria a pena, principalmente se eu soubesse das lendas que rondavam aquele local. Ele então prometeu me arranjar mais informações sobre o preço e a disponibilidade e, quem sabe, algumas fotos. Eu não perguntei mais nada, não o encorajei a obter mais informações, até porque eu achei inviável essa propriedade para os planos de nossa turma. Mas, mesmo assim, eu falei que aguardaria. Então, comentei com a turma sobre a sugestão e muitos não gostaram. A distância e a estrutura do local provavelmente sairiam muito caro e não toquei mais no assunto. Então, após cerca de 10 dias, eis que o meu colega de trabalho, o Maurício Baianão, aparece com um envelope pardo contendo uma brochura fina com fotos e informações históricas, preços e localização da fazenda. Confesso que eu não esperava por aquilo. O local era fascinante. Uma fazenda colonial finalmente restaurada e a mobília com antiguidades tinham fotos dos cômodos com aqueles salões enormes de teto alto, a cozinha também muito antiga. A casa foi preservada o máximo possível. Inclusive, existiam ainda 2 senzalas, ainda de pé, apesar de todo esse tempo. A região era linda também, com matas densas, rios e um mar bem próximo. A casa acomodaria facilmente 25 pessoas. O preço não era baixo, mas dividido entre nós, com certeza valeria a pena. Eu me empolguei pela possibilidade da pescaria. Sou fã de pescarias. Repassei o material informativo para o restante da turma e deixei a critério deles resolverem. Por mim, já estava fechado. Depois de 10 dias, uma colega que ficou encarregada de calcular o custo dessa viagem por pessoa deu um retorno, dizendo quanto sairia, incluindo o deslocamento e a alimentação. Tínhamos a opção de fazer as refeições lá, com comidas típicas e regionais. No final ficou bastante viável. Então, um casal de amigos decidiu levar os filhos. Outro decidiu levar a mãe e a irmã. Então, os custos foram só baixando e acabamos por fecharmos o pacote de 7 dias, que começaria no dia 2 de dezembro. A viagem completa com refeições e estadia, incluindo deslocamento e o todo, ficou só um pouco mais cara do que se tivéssemos escolhido uma casa à beira-mar na nossa região. Aliás, fiquei surpreso com a diferença de valores. É evidente que, apesar da distância, seria bem mais legal visitar um outro estado. Ainda mais um local tão bonito, luxuoso e histórico como aquela fazenda. Depois de tudo acertado com o responsável pela propriedade, um moço apelidado de Zé Timbó, fizemos o depósito e ficou tudo acertado.
Comentei e agradeci aquele meu colega, o baianão, pela indicação e perguntei sobre a história da propriedade. Quis saber mais do local, dos locais de pesca, das praias. Ele então me disse que era uma propriedade muito antiga. Aliás, uma das poucas que foram destruídas e abandonadas e não foram invadidas por poceiros. Essa propriedade passou de mão em mãos ao longo de mais de um século depois da morte do dono, que foi morto pelos próprios escravos numa rebelião que foi uma verdadeira carnificina. Só pouparam a esposa dele porque a antiga ama de leite dela, uma escrava parteira muito querida, assim implorou. E ela passou os seus últimos dias lá, depois de contrair uma febre muito forte em decorrência dos traumas da fatídica noite, que apesar de ter sido tratada e muito bem curada pela sua antiga ama, lhe deixou sequelas e ela nunca mais recobrou a sanidade mental. Até aí, tudo bem. Eu já soube de muitas fazendas escravocatas que sofreram com esse tipo de rebelião. Mas então o baianão adicionou: mas a história não acaba aí não. Dizem que desde a época desse coronel, a fazenda era atacada por lobisomens. Aquele lugar é um covil de lobisomens. Por isso, ninguém conseguiu viver lá tempo suficiente para se apropriar ou transformar aquilo num patrimônio. Todos aqueles que tentaram se apossar de um pedaço de terra ou mesmo construir uma pequena comunidade fugia assustado. O local ficou em ruínas. A casa foi depredada, saqueada e atearam fogo em tudo. Eu ouvia tudo aquilo atônito, mas eu estava atônito pela serenidade que o baianão me contava isso. Eu achei que ele estava até tentando me pregar uma peça, então comecei a rir. Gargalhei alto mesmo. Ele continuava sério, então eu lhe disse: que amigo da onça, então, me indicou um covil de lobisomens para eu passar as minhas férias. Levei tudo na esportiva e ao longo do dia eu ainda zoava ele, dizendo que tiraria um monte de fotos com lobisomens lá da Bahia para mandar para ele. Meu amigo deu de ombros e só me respondeu uma coisa: depois que a doutora comprou lá, sumiu tudo de ruim. Se não fosse assim, eu nunca teria te indicado. Me piscou o olho e completou: você vai estar muito bem guardado. E partimos. O dia tão esperado chegou. Iríamos conhecer a Bahia. Eu iria estender a minha viagem por mais 7 dias com um outro colega que era policial. E de lá iríamos para Porto Seguro. Tudo planejado, bilhetes de viagem na mão, bagagem arrumada. E fomos para o nosso destino. Da capital pegamos um micro-ônibus que já estava nos aguardando
e teríamos pela frente mais de 2 horas e meia de viagem até a fazenda. Então, por volta das 15 horas chegamos. Passamos por uma entrada arqueada de pedras pintadas de preto e branco, uma cancela enorme, muito alta, que mais pareciam portões que davam para uma estrada muito bem cuidada num terreno bem plano. Ao lado da estrada tinham cercas de arame, onde víamos gado e árvores. Tudo muito bem cuidado. Logo adiante, a uns 100 metros, tinha uma ponte arqueada muito antiga de ferro, por onde passava um rio, e antes de chegar a essa ponte, margeando o rio, vi uma construção que destoava do restante da paisagem. Era uma casinha muito simples, pintada de cal, com uma cerca tosca de madeira. O terreno da casa era enorme. Se via atrás da casa muitas plantas e árvores. Com certeza eram moradores antigos. No alpendre da casinha, aliás, era um tipo de hall de entrada pequeno. Eu vi uma velhinha negra costurando algo e o seu olhar acompanhou o ônibus. Fiquei intrigado com aquela construção ali quando me deparei com o que veio a seguir. Depois de atravessarmos essa ponte de ferro, chegamos numa espécie de canteiro enorme, circular, gramado, com umas pedras e palmeiras no centro. Logo atrás dessa estrutura se erguia a casa grande. E que casa grande! A casa era de tirar o fôlego. Me senti como se estivesse voltando no tempo. Ela era construída cerca de 2,5 metros acima do solo. Ela era apoiada em uma estrutura de tijolos aparentes que formavam arcos subterrâneos, ou seja, parecia um porão aberto. Mais tarde, descobri que nessa estrutura, que servia de base para a casa, era um local com câmaras de tortura, um local para armazenar lenha, estender roupas e etc. A casa se erguia em mais 2 andares além dessa estrutura térrea. Vários janelões altos, amplos, com abas de madeira e vidro. Uma escadaria que dava para a entrada da casa, que ficava numa varanda cercada, e um piso bastante estampado. Nessa varanda nos aguardava o seu Zé Timbó, um moço ruivo com os olhos muito azuis, que era também gerente do lugar e braço direito da proprietária, a doutora Denise, que por coincidência também estava na fazenda resolvendo umas burocracias para a restauração de uma outra parte da propriedade. Eu não tirava os olhos do lugar. Estávamos todos maravilhados. Não víamos a hora de conhecer tudo e saber tudo sobre aquele lugar. Nos acomodamos todos. Entrar naquela casa foi voltar no tempo. O chão de madeira escura, encerada, móveis antigos e entalhados à mão, cortinas de veludo, lustres de ferro com velas elétricas, tapetes,
uma escadaria de madeira esculpida à mão, candelabros de bronze, mesas com 12 cadeiras, espelhos com molduras douradas. Eu simplesmente não sabia para onde olhar. Meus colegas estavam boquiabertos. Aliás, estávamos todos sem fala com tudo aquilo. Se eu for descrever aqui tudo o que tem naquela casa, esse relato não termina hoje, pois tem uma biblioteca, banheiras de louça com pés de bronze, fogões de ferro, enfim. Mais tarde, a própria dona me disse que foi depois de anos de peregrinação em antiquários em Portugal e França que ela conseguiu tudo aquilo. Antes mesmo dela ter a aprovação para as obras, ela já estava comprando e guardando cada peça do mobiliário, de talheres, de louça antiga que ela podia comprar. Se via que foi um local reconstruído com muito amor. E até imaginei que em algum lugar do passado deve ter pertencido à família dela. Meu quarto eu dividia com o meu amigo policial Ricardo, vulgo Maromba. Consistia em um quarto amplo com o chão de assoalho escuro polido, 2 camas altas de solteiro com cabeceiras altas de madeira escura entalhada, 2 criados mudos com candelabros de bronze e velas elétricas. De frente à cama, tínhamos um guarda-roupas, seguindo o mesmo padrão das camas, com 4 portas, uma espécie de entalhe em cima que fazia um desenho, tipo uma coroa. Ao lado, tinha uma cômoda idêntica aos criados, com uma jarra branca, com um bico e uma bacia, um espelho com uma moldura também entalhada, 2 poltronas de couro, um tapete também de couro e um janelão enorme que dava vista para a lateral da casa, onde se via uma segunda casa, também acima do chão, igual à casa grande, e um pouco mais afastado tinha um curral que ficava de frente ao rio, com uma estrada de cerca de 3 metros que separava a frente do curral para o leito do rio. Da janela do meu quarto eu via toda a extensão da propriedade daquela velhinha que eu vi logo que chegamos. A propriedade dela também margeava esse rio. Entre a casa grande e essas construções tinha um espaço de cerca de 40 metros, todo gramado. Os fundos da casa tinham um pomar, hortas, galinheiro e logo depois começava a mata, que também era parte da fazenda. Não deu para ver muita coisa nesse primeiro dia, pois até nos acomodarmos, tomamos banho e comemos e já estava escurecendo. Na casa havia 3 varandas, uma no andar de baixo, na porta de entrada, uma outra logo acima dessa, no primeiro andar, e outra nos fundos da casa, também no primeiro andar, que dava vista para as matas e pertencia ao quarto principal, ao qual não tínhamos acesso. Enquanto estávamos reunidos na varanda térrea, eu e mais a maioria dos colegas, não sei precisar exatamente quantos,
O restante já estava em seus quartos descansando. Fomos convidados pelo gerente para conhecer o restante da casa. Um salão de jantar, uma biblioteca que servia de escritório, uma sala de chá e uma cozinha, com alguns cômodos de despesa. A cozinha possuía uma saída com escadas que dava diretamente na lateral gramada da casa, de frente ao curral, e dentro dessa cozinha existia mais 2 cômodos. Um com porta que servia de despensa e outro menorzinho, totalmente vazio, de chão de terra batida, que tinha um alçapão com uma escadinha de madeira que descia até aquela estrutura arqueada que sustentava a casa. O Zé Timbó explicou que o cômodo era originalmente assim e não puderam colocar pisos ou fechar aquele alçapão, ou seja, tudo foi mantido o mais original possível, conforme as regras da Unesco. O que precisou ser reconstruído foi mantendo a máxima caracterização possível. O curral era uma senzala antigamente e só foi reconstruído porque já havia sido destruído antes das reformas. A casa atrás do curral era também uma construção nova que os donos anteriores fizeram para a morada deles, pois tinham medo de morar no casarão, onde diziam que ainda nos dias de hoje se podia ouvir os gemidos, choros e gritos dos negros sendo torturados na parte térrea da casa. Ninguém disse nada. Caiu aquele silêncio e nos entreolhamos, cada um com os seus pensamentos. As meninas assombradas, uns supersticiosos e outros que, como eu, apesar de respeitarmos as crenças locais, não acreditávamos no sobrenatural. Ele deu uma risadinha e tranquilizou-nos, dizendo que ele nunca tinha ouvido nada por ali, que, aliás, era um local muito silencioso e de muita paz, e continuou nos mostrando, explicando tudo. Saímos da casa pela lateral da cozinha e chegamos ao gramado e pudemos ver as estruturas que sustentavam a casa. Não entramos, pois não se via muita coisa por falta de iluminação elétrica e pela noite que se aproximava. Ali ele explicou que existiam 2 salas grandes que serviam de prisão e na outra um local de torturas, onde ainda se achavam as correntes, os pelourinhos e todos aqueles artefatos usados pelos capitões do mato. Me deu um arrepio pensar em quanto sangue aquela terra não havia visto. Quanto sofrimento aquelas paredes seculares testemunharam. E fiz uma pequena prece para aquelas vítimas. Não pudemos continuar a nossa pequena excursão, pois um carro se aproximava, já passando pela pontezinha. E o Zé Timbó disse: é a doutora Denise. Ela aguarda o carro aqui embaixo da casa. Enquanto o carro passava por nós, vidros levantados, e se dirigia até a parte térrea e escura. E imaginava já que mulher em sã consciência teria coragem de ir para lá sozinha, principalmente à noite. Bom, eu esperava que a tal médica fosse uma senhora, tipo
fina e arrogante, daquelas cheias de frescura mesmo. Então o Zé disse: vamos entrar de novo. Ela vai subir pelo alçapão da cozinha. E assim vocês conhecem a proprietária. Subimos as escadas e entramos na cozinha. Então parei e tomei um susto. Um susto não, uma surpresa. Acho que todos nós nos surpreendemos com a proprietária. Longe de ser velha e arrogante, ela parecia uma modelo. Uma jovem mulher que aparentava 28 anos, alta, corpo muito bem delineado, cheio de curvas, cabelos cheios, lisos e pretos, cortados na altura dos ombros, que de tão brilhantes pareciam estarem molhados, a pele branca, quase translúcida, um par de olhos azuis que, de tão claros, pareciam fluorescentes, a boca de lábios cheios que exibiam um sorriso meigo que fazia brilhar ainda mais os olhos. E ela nos deu as boas-vindas e foi muito simpática, perguntando sobre a viagem, se estávamos bem acomodados, se tínhamos comido alguma coisa, enfim, uma anfitriã muito atenciosa. Ficamos todos encantados com a beleza e a simpatia dela. Então ela pediu licença para tomar um banho, pois estava em reunião com engenheiros e arquitetos desde cedo e que logo estaria de volta. Isso aconteceu quase às 19 horas. O jantar seria servido às 20 e tão logo ela desapareceu de vista, conseguimos recuperar a fala e o Zé Timbó caiu na gargalhada, como se tivesse entendido tudo, e logo se despediu também. Fomos para a varanda térrea esperar o restante do pessoal descer, enquanto conversávamos. As meninas subiram e ficamos em 5 homens. O nosso grupo de formatura nessa viagem era de 22 pessoas no total, ou seja, 22 de uma turma de 34. Tinha eu, meu amigo policial Marciel, companheiro de pescaria e de farras, 3 casais com filhos, somando 4 crianças, 2 colegas homens, já idosos, perto dos 50 anos, uma outra que levou os pais, uma outra que levou sua mãe e a colega Jaqueline com a irmã Juliana, que, por sinal, a gente estava torcendo para ela não aceitar a viagem, por ser aquele tipo de Barbie, riquinha, esnobe e arrogante. Ficamos, inclusive, surpresos por ela ter aceitado vir para um lugar sossegado e rural. O grupo era bem eclético. Os mais velhos procuravam o sossego da natureza. As crianças não viam a hora de nadar e montar a cavalo. A mulherada queria pegar um bronze, outros queriam pescar, descansar mesmo. Todos pareciam satisfeitos com o local, menos a Jaqueline e a irmã, que já desceram dos seus quartos reclamando do calor, da temperatura da água e etc. O grupo de empregados da casa eu não sei ao certo quanto eram. Sempre tinha uma cara nova fazendo limpeza e arrumando tudo. Somente na cozinha pude notar 3 pessoas fixas. A dona Balbina, que carinhosamente era chamada de Bina, cozinheira,
diga-se de passagem, cozinheira de mão cheia. Vivia com um sorriso no rosto, sempre vestida de branco e com um lenço amarrado na cabeça. Tinha sua nora Michele, casada com um dos 5 filhos de Bina, e uma outra muito tímida e calada, chamada Maria das Dores, ou Dorinha, além de um neto adolescente da dona Bina, que fazia pequenos serviços na cozinha. Ele trazia leite fresco do curral, pegava ovos do galinheiro, trazia hortaliças e tinha uma habilidade incrível em escalar os coqueiros. Fiquei realmente impressionado com a agilidade do Roberto, que apesar de ser baixinho e franzino, já contava com 14 anos. Estávamos todos reunidos na varanda térrea quando a Denise veio nos chamar para jantar. Ela se apresentou para os demais que não haviam ainda encontrado com ela, sempre muito cordial. Fomos para o salão de jantar. Uma mesa enorme com muitas iguarias aguardavam a gente. Tudo muito gostoso, muito bem elaborado. E logo nos acomodamos e começamos a conversar com Denise. Todos nós cheios de perguntas e curiosidades. As mulheres mais velhas encantadas com a louça, prataria e móveis antigos. Então ela pacientemente nos disse que comprou a propriedade em ruínas por um preço muito baixo, com a condição de reformar conforme as regras. Ela, na época, tinha recebido uma bolsa para complementar os seus estudos na Alemanha, num hospital universitário especializado em neurocirurgia. A partir do seu desempenho, foi quando ela foi contratada para assumir uma pequena ala de pesquisas para medicamentos neurológicos e conseguiu comprar a propriedade e assumir esse compromisso de reformar. Ela diz que quando viu o projeto pronto, inclusive o desenho dos móveis ideais, ela aproveitava as folgas e visitava leilões e antiquários e ia acumulando tudo para mandar num container. Foram 4 anos de reforma na casa grande, estruturas mais próximas e paisagismo. Então questionei sobre a casinha que vi logo antes da ponte quando chegamos. E ela respondeu: ali moram 4 pessoas. A dona Cosmilda, que é centenária, que chamamos de Coló, parteira e benzedeira muito popular na região, que nasceu e se criou naquela casinha, e a sua tataraneta, Jamile, de 17 anos, que acabou de ter gêmeos há poucos dias. A propriedade delas, adquirida por uso capião, por ser centenária, também precisaria de reformas. Mas Dona Coló é muito desconfiada e não aceitou que eu também reformasse a sua casinha. Ela tem medo de sair da casa e que eu use de má fé para fazer ela sair de lá e demolir tudo. Me preocupo muito com o bem-estar delas e procuro sempre que venho aqui visitá-las. A sua tataraneta, apesar de jovem, cuida muito bem da Dona Coló, que é cega, e das crianças recém-nascidas. Mandei uma pessoa ir lá ajudá-las diariamente, enquanto a Jamile está ainda de resguardo. E foi a primeira vez, desde que comprei essa propriedade há 5 anos,
que ela aceitou a minha ajuda. Então, eu perguntei: que história interessante, Denise. Você teve muita perseverança em realizar o seu sonho. Mas logo quando chegamos e passamos em frente da casa da Dona Coló, eu notei que ela parecia estar costurando algo. Como é possível se ela é cega? Então Denise deu uma gargalhada alta e disse: a Dona Coló enxerga até a alma das pessoas. Ela realmente não tem visão física, mas os sentidos dela são muito apurados. Ela, inclusive, cozinha, colhe ervas, mesmo sem usar os olhos. Só não me pergunte como ela faz isso. Foi então que a Jaqueline, muito grosseiramente, disse: ai, ninguém merece. Além de ganhar a tua terra gratuitamente, acaba toda a estética da propriedade com aquela espelunca de barro. E você ainda oferece ajuda? Olha, gente, na hora eu empalideci com tamanha grosseria. A colega Kátia, que estava com a filha no colo ao lado de Jaqueline, deu uma cotovelada nela. Não sabíamos onde enfiar a cara. Desceu aquele silêncio e então ela ainda completou: ué, mas o que eu falei de errado? Ela, por acaso, como filha de escravos que eram, pagou pela terra? E escolheu logo lá na entrada? Nem a cerca elas consertaram? Desculpa dizer, mas isso desvalorizou a sua propriedade. A esse ponto, todos corremos, tentando amenizar, emendar a situação. Notei que os olhos da Denise meio que faiscaram, pareceram ficar mais escuros, mas ela não moveu um músculo da face. Foi então que ela disse calmamente: de onde você é, minha querida? A Jaqueline, então, respondeu toda orgulhosa: sou da Serra Gaúcha. Então você tem descendência europeia? Tenho. Meus avós paternos italianos e maternos alemães. Foi então que Denise, com muita classe, falou: ou seja, você é descendente de nazista com fascista. Foi aí a vez da Jaqueline empalidecer e nós, os colegas, de olhos arregalados, esperando para ver onde terminaria esse diálogo. Foi então que a irmã de Jaqueline, a Juliana, disse: o que é que tem a ver o nazismo e o fascismo? Somos ítalo-alemãs, porque nossos avós vieram de lá. Aí a Denise rebateu: esse é o ponto. Vocês se autodenominam descendentes de um determinado país, mas se referem aos negros aqui como descendentes de escravos. Por acaso não seria mais humano e elegante dizer simplesmente que são descendentes de africanos? Escravidão não é um país, é uma condição. Assim como não chamamos vocês do Sul
de descendentes de nazista. Aqui também não chamamos os negros de descendentes de escravos. E saiba que aquela espelunca de barro ao qual você se referiu tem no mínimo 130 anos e é tombada pela Unesco, ou seja, agrega um valor histórico inestimável para mim, que vejo as coisas pelo valor e não pelo que valem. Meu amigo Marcial, que estava perto de mim, quase se engasgou com o cafezinho. Eu coloquei o guardanapo na boca e fingi uma crise de tosse para disfarçar as risadas. Os demais colegas estavam entre envergonhados e divertidos com a situação. E notei com muita satisfação que a Barbie Jaqueline e a Barbie Juliana ficaram sem palavras e fervendo de ódio. Elas tinham encontrado alguém que, com muita classe e elegância, tinha literalmente chutado o pedestal que elas se colocavam, chamando elas de fúteis e racistas com muita classe. Se antes eu a admirava pelo pouco de sua história de vida, passei então a quase idolatrá-la pelo seu coração grande e língua afiada. O jantar terminou. Uma parte de nós foi assistir TV, outra parte foi pegar ar fresco na varanda. Outros foram se deitar e eu, o Maciel e mais 2 colegas pegamos nossas tralhas de pesca e pedimos orientação para o Zé Timbó em como chegar num ponto bom para pescar. Pretendíamos varar à noite, então levamos algo para comer, água, lanternas, baldes e um colchonete. Seria mentira da minha parte dizer que vi ou ouvi algo estranho. Somente os barulhos normais de grilos, insetos e o pio das aves noturnas. Tudo transcorreu dentro da normalidade. Talvez a pescaria não tenha sido tão farta quanto esperávamos, mas foi muito bom ter passado aquela noite me dedicando a essa minha paixão. Voltamos com o dia clareando ao ponto de ver as vacas sendo reunidas no curral para serem ordenhadas. O cheiro do curral, o mugido do gado e o modo como tudo parecia funcionar em harmonia naquele pedacinho de chão me fascinava. Entramos com nossas coisas pela porta lateral da casa, que dava para a cozinha. Dona Bina já estava lá, ao pé do fogão de lenha, assando bolos e passando aquele café fresquinho. Eu nunca me senti tão revigorado. Os dias transcorriam normalmente. A criançada corria, brincava, andava descalça. Íamos para a praia, passeávamos de cavalo, pelo menos tentávamos, né? Eu não deixava de notar a Denise. Ela era incansável. Às vezes encontrávamos ela no curral de manhãzinha, ou às voltas com o restante da reforma da propriedade. Cerca de 15 casas de colonos, também muito antigas, que ficava do lado esquerdo da casa, estavam sendo restauradas. Então, o local vivia cheio de caminhões entregando materiais e o tráfego de pessoas era intenso.
Ela sempre nos dava atenção e perguntava como estávamos. Isso quando nos encontrava durante uma ou outra refeição, quando estava presente. Todas as tardes ela ia visitar a Dona Coló e ver como elas estavam na casa. À noite, sentávamos sempre na varanda para ouvirmos os causos contados pelo pessoal, que sempre dava uma passadinha para um dedinho de prosa e um café. Na verdade, as pessoas iam por Denise. A Balbina disse que era sempre assim quando ela aparecia na fazenda. As pessoas pareciam querer sempre estar ao seu redor. Foi então que, na quarta noite, eu criei coragem e perguntei sobre os boatos de lobisomens na região. Todos se calaram e, imediatamente, me arrependi da pergunta. Aí o garoto Roberto, aquele que ajuda em pequenas tarefas da casa, antes que alguém pudesse responder, ele disse assim: é verdade, essa fazenda aqui era abandonada. A única pessoa que tinha coragem de morar aqui era a Dona Coló. De novo caiu aquele silêncio, depois das palavras do garoto. Então a Balbina também confirmou: olha, moço, contam muitas coisas sobre essas terras. São lendas antigas. Uns dizem que é assombração, outros dizem que é lobisomem. A única coisa que sei é que desde menina, e olha que eu tenho 60 anos, eu ouvia dizer que ninguém ficava, porque aqui as pessoas sumiam, feras uivavam, se ouviam gemidos e choros dos escravos torturados, e a única pessoa que morou aqui, apesar de tudo, foi Dona Coló e sua família. A mãe da minha colega, que é espírita, então comentou que acreditava sim, que energias residuais de sofrimento e emoções fortes ficassem perambulando por locais assim, e que Dona Coló devia ser uma mulher de muita fé, mas que nessa coisa de lobisomem ela não acreditava. Então começou aquele debate, uns acreditando e outros não. Os mais antigos contaram seus casos e experiências, mas para nós hóspedes era só crendice folclórica. Meu colega Marciel perguntou se essas feras ainda eram avistadas ou se tinham ido embora, e pelo que entendi, elas começaram a desaparecer após alguns meses que as obras tinham se iniciado na fazenda, há alguns anos, cerca de 6 anos, e que nos primeiros 8 meses os trabalhadores iam embora ou sumiam sem justificativas, até que foi contratada uma construtora de outra cidade e chegou o Zé Timbó para fiscalizar tudo e tomar conta. Naquele momento eu notei uma certa tensão no ar. Mesmo que não tivessem dito nada mais, aquilo me intrigou e me passou pela cabeça a ideia absurda de que o Zé Timbó fosse um matador ou alguma coisa do gênero.
Meu colega também notou a mesma coisa, mas eu não soube definir ou entender naquele momento. Aquele modo quase temeroso das pessoas ao se referirem a isso. O Zé não me parecia uma pessoa de personalidade fria e perigosa. Apesar de calado, ele procurava sempre ajudar e nos orientar. E notei o carinho que Denise e o pessoal que trabalhava lá na casa tinha por ele. A Denise disse que pouco ia lá. Infelizmente, ela não podia usufruir tanto daquele lugar como gostaria, pois ainda estava presa por um contrato na Alemanha, mas que ela nunca tinha tido nenhuma experiência com lobisomens que atacassem lá. Apesar de ser uma mulher da ciência, ela acreditava sim que criatura assim existissem. Bem aterrorizados, vamos parando por aqui a releitura desse relato emocionante que é a saga de Denise. Paramos aqui com a parte 1 e amanhã continuamos, hein? Espero por vocês. E digam aí o que vocês estão achando nos comentários. Se você não é inscrito, daquele jeito, se inscreve aí. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ativar as notificações do canal tocando o sininho. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, esteja à vontade. É só enviar para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. E o mais importante de tudo é que vocês voltem. Que voltem sempre e eu estarei aqui esperando por vocês com mais histórias de arrepiar. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima!